Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlão. Todo mundo tá me ouvindo aí direitinho? Tá me ouvindo direitinho, gente? Sim, Beleza. Então, na aula passada, agora há pouco, o pessoal do terceiro ano falou que estava baixo o som. Pode ser problema no meu microfone aqui, eu pensei. Mas se vocês estão ouvindo bem, estão ouvindo direitinho, não pode ser. Deve ser problema lá com o alto-falante deles. O pessoal chegar aqui para a gente começar. Professor, Camille pediu no grupo para avisar que ela não está conseguindo entrar. Quem? Camille. Camille? Certo. Vamos ver aqui. Avisa ela para sair e entrar de novo. Tentar entrar de novo colocando a senha. Ver se ela consegue. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Ah, já mandou. Valeu, Pedro. Obrigado. Beleza. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Cadê vocês aí? As câmeras ligadas para eu ver vocês. Vamos lá. Aí, Pedro. Querendo ver o povo aí. Arthur. Todo estiloso, como sempre. Bianca, muito bem. Bora, meu povo. Quero ver vocês. Tô cansado de ver foto. Quero ver todo mundo. Beleza, Brenda, bom dia. Beleza, Duda. Bom, meus queridos, é o seguinte, a gente passou essa atividade da segunda lei da termodinâmica, né, falando de máquinas térmicas, e é um exercício que a gente passou para vocês treinarem aí, tá? Principalmente essa parte de cálculo de trabalho, quantidade de calor de Q1, fonte quente Q2 e rendimento. Depois que a gente fizer essa correção, na próxima aula, que é amanhã às 11 horas, nós vamos continuar falando de rendimento e falar de máquina frigorífica, refrigerador e eficiência. Que no refrigerador a gente não calcula o rendimento, a gente calcula a eficiência, tá? Desculpem. Mas aí na próxima aula a gente vai detalhar isso aí para vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Corrigindo a atividade, primeira questão fala o seguinte: o segundo princípio, a segunda lei da termodinâmica, pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Então, esse é o princípio enunciado da segunda lei da termodinâmica. Isso quer dizer o quê? Que é impossível que você construa uma máquina térmica que retira o calor de uma fonte quente e transforme todo o calor em trabalho. Sempre vai haver um resíduo, um excedente de calor que ela não consegue converter em trabalho
e vai ser jogado para a fonte fria, tá? Então, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas com rendimento de 100%? Não, é exatamente o oposto. A gente não vai conseguir chegar numa máquina térmica com 100% de rendimento. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Também não. Se ela tem resíduo, ela tem que jogar para uma fonte. E naturalmente ela vai jogar para a fonte o quê? Fria, tá? Então tem que ter uma fonte quente e uma fonte mais fria, que é para onde ela elimina o resíduo. C. O calor e o trabalho não são grandezas homogêneas. Isso não tem nada a ver com a questão. Tá? D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Verdadeiro. Então, se a máquina, é impossível a máquina converter totalmente o calor retirado da fonte quente em trabalho, obviamente ela vai precisar rejeitar parte desse calor para a fonte fria. Por isso que a resposta correta é letra D. Tá? Somente com uma fonte fria mantida a 0 graus seria possível uma máquina converter integralmente calor em trabalho. Impossível, que isso vai de encontro ao princípio da segunda lei. Por isso que a resposta correta é letra D. D de dado. Beleza? Dúvidas? Então vamos lá. Segundo, qual a variação de energia interna de um gás sobre o qual é realizado um trabalho de 100 joules durante uma compressão adiabática? Então aqui envolve a primeira lei. Trabalho é igual a ΔU mais Q, ou ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Ele pediu a variação da energia interna. Se a compressão é adiabática, Q é 0. O trabalho foi realizado sobre o gás, então o trabalho é negativo. Menos vezes menos dá mais. A resposta certa vai ser 100 joules positivo. Por isso que é letra A. Então, compressão adiabática. Trabalho realizado sobre o gás. Comprimir o gás, a temperatura vai subir. Variação de energia interna é positiva. Então, a resposta correta é letra A. Tá? Isso aqui eu coloquei. Vocês já tinham feito essas questões com outros dados. Eu só para mostrar para vocês, chamar a atenção novamente, que basta eu modificar os dados da questão, que a mesma questão vai aparecer outras respostas. Certo? Ô, Então, professor, oi, pode falar. pode explicar de novo? Não entendi. É porque, tipo assim, como na transformação adiabática a variação de energia é igual ao trabalho, e o trabalho é negativo, eu só coloquei menos 100. Isso. Por que eu coloquei menos 100? Porque o trabalho foi realizado sobre o gás, tá? Então, o trabalho é negativo. E a fórmula é que a variação da energia interna é o oposto do trabalho. Por isso que é menos trabalho. Então, quando o trabalho é negativo, a variação da energia interna é positiva, porque fica menos vezes menos. Se o trabalho fosse realizado pelo gás, seria uma expansão adiabática. O gás ia realizar trabalho, ele iria expandir. Na expansão, quem realiza trabalho é o gás, a expansão seria positiva. Aí o trabalho positivo, a variação da energia interna seria o oposto, que seria negativo. E aí a resposta seria menos 100 joules. Então a gente precisa prestar atenção no sinal que a gente vai jogar na fórmula, tá? E como é que eu vou determinar o sinal? Aí depende do que o gás está fazendo, ou está recebendo, ou está cedendo. Então, por exemplo, o gás realizou o trabalho. Ele realiza o trabalho é positivo, tá? Realizou um trabalho sobre o gás, como está aqui nessa questão. Alguém realizou o trabalho externo sobre o gás, então o trabalho é negativo. O calor, o gás recebeu calor, então a quantidade de calor é positiva, ele está recebendo. Mas, se o gás cede calor para o meio ambiente, o Q vai ser menos, tá? Porque ele está perdendo calor. E o ΔU? Se a temperatura subiu, ΔU vai ser positivo. Se a temperatura diminuiu, ΔU vai ser negativo.
Então, analisando essas características no enunciado, você determina corretamente qual o sinal que você vai usar aqui. Beleza? Vamos ver aqui na outra questão, ó, que dá para a gente analisar também do mesmo jeito. Ó. Olha só. Durante uma expansão de um gás, ele realiza trabalho de 200 joules, mediante o recebimento de uma quantidade de calor de 900 joules. Nessa expansão, a variação de energia interna foi de quanto? Então, olha só. Novamente, ΔU é igual a Q menos trabalho. A quantidade de calor foi recebida, ó, mediante o recebimento de uma quantidade de calor de 900 joules. Então, o gás recebeu 900 joules de calor. 900 é positivo. Menos aqui é da fórmula. E o trabalho foi positivo ou negativo? Positivo, porque o gás, realiza o trabalho. Então, o trabalho foi realizado pelo gás, é positivo. Então, aqui vai ficar 900 menos 200, 700 joules. Resposta correta, a letra B. Eu passei essa mesma questão para vocês, onde o trabalho ia ser realizado sobre o gás. Seria uma compressão, onde o trabalho foi realizado sobre o gás, numa lista para vocês anterior, ou foi no exemplo da aula. Aí ia ficar menos 900, menos 200, e a resposta foi 1.100 joules. Tá? Por quê? Porque o trabalho foi realizado sobre o gás, e aí você ia colocar menos aqui no lugar de trabalho. E menos da fórmula vezes menos ia dar mais. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí, meu povo? Tranquilo? Joia. Então, vamos lá. Na quarta questão, aí já entra especificamente os cálculos de rendimento e de trabalho na máquina térmica. Então, ele fala o seguinte: uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza o trabalho de 3.500 joules. Pede para você calcular o rendimento dessa máquina. O rendimento é Ni, esse N grego com a perninha mais comprida. Rendimento é igual ao quê? Trabalho sobre Q1. É a fórmula de rendimento. Eu botei ela aqui embaixo. Aqui, ó, trabalho sobre Q1 é a fórmula de rendimento que eu passei para vocês. Então, eu vou pegar o valor do trabalho, que foi de quanto? 3.500 joules, já está em joules, não precisa transformar, dividido pela quantidade de calor que ele retira de Q1, 5.000. Então, 3.500 dividido por 5.000. Isso vai nos dar um rendimento de 0,7, que multiplicado por 100 vai dar 70%. Então, o rendimento ele não tem unidade. Calcule o rendimento. Você colocou na prova aqui 0,7, 0,4, 0,5. Está certo. Agora, você pode também representar por porcentagem. Então, você vai pegar esse valor, 0,25. Multiplica por 100, equivale a 25%. E aí você pode colocar a resposta tanto em valor numérico como em porcentagem. Basta multiplicar por 100. Aí você vai ver de acordo com as alternativas lá no vestibular. Se as alternativas estiverem todas em porcentagem, você já sabe que tem que multiplicar por 100. Beleza? Professor, você disse que não existe máquina térmica com acima de 40% de rendimento, tá? Mas isso daqui são dados, são valores hipotéticos, tá? Pode ter uma máquina térmica com 70% de rendimento? Pode. A gente pode conseguir desenvolver uma com 70%. Posso desenvolver uma com 80%, 90%? Posso. A única coisa que não vai ser possível é você atingir 100%, porque sempre vai ter resíduo para ser jogado ao meio ambiente, certo? A fonte fria. E aí esse resíduo ele vai ocupar uma porcentagem. Então não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Porém, existe máquina que você pode desenvolver máquinas, tá? Ainda não foi desenvolvida, mas pode, com 70%, 80%, 90%. Beleza? Bom, aí a quinta questão ele fala, em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor pela fonte quente, 3.000 joules de calor, para o início do ciclo. E 780 joules passam para a fonte fria. Então, a quantidade de calor entre a fonte quente Q1, 3.000,
e fonte fria Q2, 780. Qual o trabalho realizado pela máquina? Se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho. Então, aqui é só pegar o cálculo simples. Quem é trabalho é Q1 menos Q2. Pega a quantidade de calor da fonte quente, diminui da quantidade de calor que foi jogada para a fonte fria, você vai ter o valor do trabalho que foi realizado. Porque só existe troca de calor entre a fonte quente e a fonte fria. O resto foi convertido em trabalho. Então, a máquina térmica ela pega uma quantidade de calor da fonte quente, realiza trabalho e a parte que ela não consegue transformar em trabalho joga para a fonte fria. Logo, o trabalho vai ser Q1 menos Q2. Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade da fonte fria. Então, vai dar 3.000, que é da fonte quente, menos 780, 2.220 joules. Foi o trabalho realizado por essa máquina. Tá? Eu poderia colocar aqui, ó, qual o rendimento dessa máquina se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam pegar e jogar na fórmula aqui de cima. Só que para jogar na fórmula aqui de cima, trabalho sobre Q1, eu precisaria calcular aqui trabalho também, ó. Então, eu iria calcular 2.220, que era o trabalho, iria colocar lá rendimento NI, seria 2.220 do trabalho, 2.220, dividido pela quantidade de calor que ele retira da fonte quente, 3.000, ia dar 0,74 ou 74% de rendimento. Entenderam? Professor, Sim, pode falar. Pode o perguntar. Q1 Você pode relembrar o que é mesmo? Porque eu fiquei bem perdida quando fui fazer a atividade. Posso, olha só. Uma máquina térmica, ela é um dispositivo que retira calor da fonte quente. Então, ela ganha calor, que é a energia da fonte de uma fonte quente. Parte desse calor ela usa para realizar um trabalho. E a outra parte que ela não consegue realizar trabalho, ela joga para uma fonte fria. Então, olha só. Qual é o exemplo que a gente usa na aula para representar uma máquina térmica? O exemplo mais comum é a locomotiva, o trem a vapor. Por quê? O trem a vapor foi uma das primeiras máquinas térmicas que o homem desenvolveu, tá? Para poder transportar mercadorias, cargas e pessoas. Então, o que acontece? O que o trem faz, o trem a vapor? Você pega madeira, lenha e joga na fornalha. Essa madeira ela queima, espelha um vapor, tá? Da queima da madeira. E nessa queima, ela vai... Esse vapor ele vai empurrar um sistema de pistão para cima, que vai se movimentar de acordo com a expansão do gás. E esse movimento vai ser transmitido para a roda, fazendo com que o trem se movimente. Então, ele pega calor de onde? Da fornalha, aonde está sendo queimada a madeira. E aí, o que ele faz com esse calor? Empurra o pistão e transforma em movimento. Movimento do trem. Depois vai ser transmitido para a roda por um sistema de diferencial. Aí é outra coisa. Mas esse movimento do pistão é que faz o trem andar. Então, o trabalho vai ser o movimento do trem, deslocamento. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho é o deslocamento do trem. Só que não é todo o vapor que sai da queima, do carvão, da lenha, que vai ser transformado em movimento. A máquina ela não consegue transformar todo esse calor em movimento. E aí solta pela chaminé o quê? A fumaça, que é o que ela não conseguiu transformar de vapor em movimento. Por isso que o nome é Maria Fumaça, porque ela produz muita fumaça dessa lenha que é queimada, porque ela não consegue transformar muito desse vapor em trabalho. Então, ela joga uma quantidade de vapor grande para o meio ambiente, resíduo dessa reação química. Então, a máquina térmica é isso. Ela retira calor de uma fonte quente, Q1. Quem é a fonte quente? A fornalha do trem.
realiza um trabalho. Quem é o trabalho? O movimento do trem, através desse pistão aí que vai subindo e descendo pela explosão do gás. E joga o excedente, que ela não consegue transformar em trabalho, para a fonte fria. Quem é a fonte fria? Q2, que é o meio ambiente. Certo? Então, Q1 é a quantidade de calor da fonte quente. No caso do trem, é a fornalha. W é trabalho, que no caso do trem é o movimento do trem, da máquina. E Q2 é a fonte fria, que no caso é o meio ambiente, por onde a chaminé joga o excedente de calor, o excedente de energia que ela não conseguiu transformar. Beleza? Conseguiu entender? Beleza. Ficou Aham. claro? Ah, e essa fórmula que você... Ficou claro, sim. Essa fórmula que você usou, que foi o W igual a Q1 menos Q2, ela é uma fórmula que a gente usa para, tipo, diminuir o tanto de energia que tem na fornalha, digamos, pela Pelo que energia que ela sai. conseguir. Isso, exatamente. Se você pegar a quantidade de calor que você jogou na fornalha, vou dar um exemplo de número. Vamos supor que você jogou uma quantidade de lenha na fornalha, que essa lenha queimada ela consegue produzir 200 joules de energia, tá? Só que aí na chaminé você colocou um medidor e você está observando que 100 joules está sendo jogado de fumaça lá, de energia através da fumaça pela chaminé. Então, o que está acontecendo? Você está pegando 200 joules da lenha que está sendo queimada, Q1, e está diminuindo da quantidade que está saindo pela chaminé, que é Q2. Então, 200 menos 100 vai dar 100. E esses 100 joules corresponde ao quê? Ao que a máquina conseguiu transformar de movimento de trabalho. Então, o trabalho vai ser a quantidade de calor que ele retira da fonte quente, menos a quantidade de calor que ele joga para a fonte fria. Então, recebi da fonte quente, joguei para a fonte fria. A diferença foi o que eu consegui transformar em trabalho. Então, isso daqui é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Trabalho é igual à diferença de calor recebido por Q1 e jogado para Q2. Entendeu? Então, diminuir as quantidades de calor trocadas entre a fonte quente e a fonte fria, eu vou ter o trabalho que a máquina conseguiu realizar. É o que ele pediu nessa questão aqui. Beleza, meu povo? Entendi, sim. Obrigada. Ótimo. Qualquer dúvida pode perguntar. Tá? Essa aula aqui é para isso mesmo. Bom, sexta questão, ele pergunta o seguinte: certa máquina térmica realiza por ciclo um trabalho de 3.000 joules e cede à fonte fria 3.200 calorias. Com esses dados, determine aproximadamente o rendimento percentual. Considere uma caloria 4,2 joules. Então, veja bem, eu preciso calcular o rendimento, certo? Rendimento é igual a trabalho sobre Q1, ou 1 menos Q2 sobre Q1. De qualquer forma, eu só tenho o trabalho e a quantidade de calor que ele joga para a fonte fria. Qualquer fórmula que eu for usar, eu vou precisar do valor de Q1, não vou? Então, primeiro eu vou ter que calcular o quê? O valor de Q1, tá? Então, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Se eu tenho trabalho e tenho Q2, eu posso achar Q1, para depois jogar na fórmula de rendimento, desculpe, e calcular o rendimento dessa máquina. Então, vamos lá. Primeiro, eu faço isso aqui. Trabalho é igual a Q1 menos Q2. Quem é trabalho? 3.000 joules, que é igual a Q1 menos Q2. Quem é Q2? 3.200. Mas é 3.200 o quê? Calorias. Desculpe. Então, vocês têm que prestar atenção na unidade. 3.200 calorias eu tenho que transformar para joule, porque o trabalho está em joule. Então, 3.200 vezes 4,2, que ele mandou considerar, vai dar 13.440 joules de calor que foi jogado para a fonte fria. Certo? Então, 3.000 é igual a Q1 menos 13.440. Passo 13.440 para lá, eu tenho que Q1 é igual a 3.000 mais 13.440. Logo, Q1 vai ser 16.440 joules.
essa é a quantidade de calor que a máquina tira da fonte quente. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o quê? O rendimento. Então, agora que eu tenho Q1, eu posso calcular o rendimento, porque o rendimento é trabalho sobre Q1. E aí eu vou jogar na fórmula. Ni, que é o rendimento, é igual a trabalho sobre Q1. Trabalho foi 3.000 joules, dividido por Q1, que eu acabei de calcular, 16.440 joules. Quando eu divido 3.000 por 16.440, eu vou achar 0,18, aproximadamente. Isso aqui é uma dízima, tá? Mas aí você pega as duas casas após a vírgula. 0,18 ou aproximadamente, como ele está dizendo na questão, 18%. Portanto, a resposta correta vai ser letra D. Beleza? Todo mundo entendeu? Joia. Sétima. Tem-se uma máquina térmica cujo rendimento é igual a 0,2. Supondo que essa máquina absorva da fonte quente 10.000 joules de calor. Determine o trabalho realizado e o calor perdido para a fonte fria nessa máquina. Então, você vai calcular o trabalho, W, e vai calcular Q2, que é a quantidade de calor que é jogada para a fonte fria. Ah, como é que eu vou saber isso? Se ele só deu a quantidade de calor da fonte quente, Q1. Porém, ele deu Q1 e deu o rendimento da máquina. Então, através da fórmula de rendimento, eu vou calcular o trabalho. Depois que eu tiver o trabalho, eu jogo na segunda lei da termodinâmica e acho Q2. Então, vamos lá. Ni, que é o rendimento, é igual a trabalho sobre Q1. Aí um detalhe importante. Aqui ele passou rendimento 0,2. Você botou aqui 0,2. Ele poderia botar na questão aqui rendimento de 30%. Você ia colocar quanto aqui? 30. Você ia colocar 0,3. 0,3. Isso, tá? Porque o rendimento, ele não é percentual. Como eu passei lá na aula para vocês, o rendimento ele é adimensional, ele não tem unidade. Então, o rendimento é 0,2, 0,3, 0,5, 0,7. A porcentagem, você que opcionalmente transforma para ter uma noção do rendimento da máquina em porcentagem. Então, se ele passar na questão, uma máquina térmica tem rendimento de 50%, quando você for calcular o trabalho aqui, ou Q1, você tem que botar aqui em valor numérico, 0,5. A máquina tem rendimento de 75%, 0,75 na fórmula para poder achar o trabalho ou o valor de Q1. Beleza? Não esqueçam disso, porque no vestibular ele adora colocar em porcentagem e aí as alternativas ele vai ter o valor lá multiplicado por 75 e com certeza na pressa você pode esquecer e marcar errado. Tá ok? Então, sempre o valor numérico do rendimento. 0,2, 0,3, 0,7, 0,75 e assim por diante. Bom, então meu rendimento nessa questão foi de quanto? 0,2. O trabalho, que é o que eu quero descobrir, sobre Q1. Q1 ele deu, ó, a máquina ela absorveu da fonte quente 10.000 joules, 10 elevado a 4. Então, se eu jogar aqui na fórmula e inverter, eu acho trabalho. Trabalho vai ser 0,2 vezes 10.000. 0,2 vezes 10.000 vai dar o quê? 2.000 joules, tá? 2.000 joules, ou letra C ou letra E. Só que aqui 2.000 joules é a quantidade de calor que ele... É a quantidade de trabalho que ele realizou. E agora eu quero a quantidade de calor perdido para a fonte fria, tá? Aqui tá errado, aqui foi um erro de digitação aqui. É Q2 em todas as alternativas aqui. Tá Q1, mas essa representação não afeta em nada não, tá? Q2, que é fonte fria. Fonte fria é sempre Q2, fonte quente é sempre Q1. Então aqui é fonte fria, Q2. Então, o trabalho é igual a Q1 menos Q2. O trabalho foi de 2.000 joules, que eu acabei de calcular. Q1 vale 10.000. Q2 é o que eu quero descobrir. Então, Q2 vai ser 10.000 menos 2.000, que passa para cá negativo.
e aí vai ficar 8.000 joules. Portanto, a resposta correta é letra E. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, oitava. Calcule o rendimento de uma máquina térmica que segue o ciclo descrito no diagrama, sabendo que ela absorve 40.000 joules por cada ciclo. Então, a quantidade de calor que ela pega da fonte quente é de 40.000 joules. Bom, e aí ele dá um gráfico de pressão versus volume. Como é que eu vou calcular o rendimento? Rendimento é o quê? Trabalho sobre Q1. Ah, mas ele só deu o valor de Q1. Beleza. Só que no gráfico eu tenho pressão e volume. E nós já sabemos como calcular trabalho quando você tem um gráfico, né? Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. E aí eu teria que calcular todos os 4 e somar. Ou eu posso pegar simplesmente a área do gráfico, que é um gráfico de pressão versus volume. A unidade já está correta, Newton por metro quadrado e metro cúbico. Então eu pego a área do gráfico. Então, trabalho vai ser a área do gráfico, base vezes altura. A base, 0,1, porque é de 0,1 a 0,2. E a altura, 1, que é de 2 a 1, vezes 10 a 5, que está aqui. Então, 1 vezes 10 a 5 vezes 0,1 vai dar 100.000 vezes 0,1, 10.000 joules de trabalho. E agora que eu tenho trabalho, já que ele deu a fonte quente, eu posso calcular o rendimento. Então, o rendimento vai ser trabalho sobre Q1. Trabalho foi quanto? 10.000 joules. Acabei de calcular pela área do gráfico. E Q1 está no enunciado 40.000 joules. Então, 10.000 dividido por 40.000, 0,25 ou 25%. Resposta correta, letra C. Ô, professor, Beleza? Sim, pode falar. é uma dúvida sobre um assunto passado. Newtons é valor, unidade de medida de De quê? Ah, Força. tá. Qualquer força, tá? Qualquer força é medida em newtons. Beleza? Bom, Beleza, valeu. a nona. Cada ciclo, a cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 quilojoules de calor da fonte quente, ou seja, 45.000 joules, e descarrega 36 quilojoules de calor na fonte fria, 36.000 joules. Aqui você poderia colocar 45 e 36, porque está quilojoule e quilojoule, ou transformar para joule, como eu fiz aqui, tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito. Então vai ficar, qual é o rendimento máximo dessa máquina? Então, como ele deu aqui o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, Q1 e Q2. Aí eu vou usar aquela outra fórmula que eu passei para vocês. Então, trabalho é igual a Q1, a 1, desculpe, menos Q2 sobre Q1. Então, você vai pegar aí, vai dividir 36.000 por 45.000, que vai dar 0,8, tá? Só que você vai pegar 1 menos 0,8. Então, vai ficar 1 menos 0,8. 1 menos 0,8 igual a 0,2 ou 20%. Portanto, a resposta correta é letra A aí, 20%. Professor, Sim. por que você usou essa fórmula com um menos? O que estava na questão que dizia que era essa fórmula? Porque na questão ele só deu o valor da fonte quente e da fonte fria. Se eu quisesse usar essa fórmula aqui de cima, eu teria que calcular o trabalho, certo? Para calcular o trabalho, o que eu precisaria fazer? Diminuir Q1 de Q2. Só que eu iria achar do mesmo jeito, entendeu? É o mesmo valor. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, Q1, 45, menos Q2, né? Então vai dar o quê? 9, né? 9.000 joules, certo? 9.000 joules é a quantidade, é o trabalho. 9.000 dividido por a quantidade de Q1, 45 que é mil. 45.000. Então, vamos fazer aqui
9.000 dividido por 45.000. 0,2, que é igual a 20% também. Entendeu? Então, eu posso usar qualquer fórmula, que o resultado vai sempre dar o mesmo. Porém, aqui, por que eu usei essa fórmula aqui? Porque aqui ele só deu Q2 e Q1. Se eu for usar essa fórmula, eu vou ter que primeiro achar o trabalho, para depois jogar na fórmula e achar o rendimento. Então, você já pode jogar direto nessa fórmula, que foi a outra fórmula que eu passei para vocês, e você já acha o rendimento do mesmo jeito. Beleza? E a última é para analisar as proposições. Então, colocar verdadeiro ou falso. Primeiro, uma máquina térmica é um sistema que realiza uma transformação cíclica, claro, né? Ela trabalha em ciclos, e depois de sofrer uma série de transformações, retorna ao estado inicial. Verdade. Queima o combustível, explode, o pistão sobe, realiza um movimento, desce. Depois o combustível explode de novo, empurra para cima. Então, ciclo, tá? Retira calor da fonte quente, realiza trabalho no movimento e joga para a fonte fria. Realiza calor da fonte, retira calor de novo da fonte quente, realiza um novo trabalho e joga calor para a fonte fria. E isso aí é um ciclo que vai continuando enquanto a máquina estiver funcionando. Então, a primeira é verdadeira. Segundo, é impossível construir uma máquina térmica que transforme integralmente calor em trabalho. Verdadeiro, enunciado da segunda lei lá. Tá? Terceira, o calor é uma forma de energia que se transfere espontaneamente, naturalmente, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Verdadeiro também. O calor sempre passa da fonte quente para a fonte fria, naturalmente, tá? É aquela teoria de Clausius que eu expliquei lá no início, no primeiro slide da aula de máquinas térmicas. Quarta, é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento igual a 0,1. Falso. Por que é falso? 0,1 é 10% de rendimento, certo? A máquina não pode ter 10, 20, 30, 40, 50%. Ela não pode ter o quê? 100%. Então, se eu colocasse aqui, ó, é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento igual a 1. Aí a afirmativa seria verdadeira, porque 1 equivale a 100%. E 100% a gente não consegue máquina térmica com rendimento de 100%. Beleza? E a última, quando o gás recebe 400 joules de calor, ele realiza um trabalho de 250 joules, sua energia interna sofre um aumento de 150. Verdadeiro. 400 menos 250 vai dar 150. Beleza? E aí, meu povo, todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre essa correção? Então, vou registrar aqui a frequência de vocês. Quem tiver alguma dúvida... Tudo tranquilo. Beleza. Quem tiver alguma dúvida aí e não tiver tempo, não quiser perguntar agora, pode também depois me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Vou só registrar aqui a frequência de vocês. E aí a gente vai encerrar. Na aula de amanhã, nós iremos falar, já disse para vocês, de refrigerador, né? Máquina frigorífica, tá? Princípio de refrigerador e ar-condicionado. Meu povo, muito obrigado. Valeu. Bom dia para vocês aí. Um abração. E até a próxima. Valeu, professor. Valeu. Tchau. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, Carlinhos. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Carlão. Valeu, amigo. Um abraço, querido. Tchau, Carlinhos. Ah, fofa. Tchau. Até a próxima aula. Um abração. Valeu, galera. Tchau, tchau.